Thaís. Meu nome é Cíntia. Além de nós três, a Daniela e a Kessia fazem parte desse grupo, nos ajudaram nas pesquisas. Bom, esse é um teste de fundo de quintal proposto pelo nosso professor Júlio e o nosso tema é sobre casamento. A gente achou esse tema bem interessante porque ele envolve várias áreas do coaching, ele é muito rico para ser estudado. Então nós vamos falar um pouquinho sobre coaching financeiro, sobre competências, gestão de competências, sobre resiliência, valores, crenças, de forma simplificada, porque são assuntos bem vastos, mas de forma que vocês percebam o que a gente quer passar com isso. Bom, para iniciar esse trabalho, a gente começou com uma pesquisa mais histórica, né? Da onde que viria o casamento. Não tem uma data exata da primeira cerimônia de casamento, mas na Roma Antiga já existiam alguns rituais onde a noiva se enfeitava com flores e com espinhos para afastar os maus espíritos, né? Para selar o matrimônio. E também a gente pode perceber que são várias crenças que habituam o meio do casamento, né? Primeiro são os buquês, que hoje as noivas usam buquês lindos. Não, e é interessante que a gente coloca isso no nosso casamento, a gente não faz ideia de onde Não, vem, né? nem A gente porque simplesmente faz. ela entra lá com aquele buquê que o cerimonial arruma na mão dela, É. não sabe nem por que tá usando. Não sabe nem como segura, né? Não, segura daquele jeito torto, assim. Mas o buquê veio, inicialmente ele era feito de alho e de ervas para afastar os maus espíritos, né? E o vestido de noiva, por incrível que pareça, o primeiro não foi branco e não era branco, eram de várias cores, e uma rainha Vitória que usou a primeira vez, e aí veio toda essa lenda da questão da pureza, e se iniciou essa crença que tem até hoje, que a noiva tem que se casar de vestido branco, mas é apenas uma crença que não vai mudar nada, não vai trazer mais ou nem menos pureza, né? Também tem a questão de quando chega na bendita lua de mel lá, de carregar a noiva. A noiva era carregada, a princípio, porque era como se fosse para defender o noivo defendendo a noiva entrando, que a noiva ia poder trazer maus espíritos para casa. Então, por isso que o macho veria o homem que não traz mau espírito. Por que só a gente que traz mau espírito? Não, a gente tinha que usar buquê de alho. Não usa buquê de alho, né? Bafuda, né? Bafuda. Não faz sentido. Mas são vários. O arroz, por exemplo, que hoje, como a nossa Carice já trouxe de informação pra gente, é vendido de coração, arroz em forma de coração. Vermelhinho, todas as cores que você quiser. E num custo altíssimo, né? Um custo alto. Então, como tudo no casamento. O arroz, ele começou a ser jogado na China, porque o arroz na China, ele significava fartura, assim, você era rico. Então, o chinês fez uma chuva de arroz no casamento de uma filha dele, e até hoje a gente usa sem nem saber por quê. Né? Nós, como os padrinhos, muitas vezes, ganhamos um pacotinho de arroz cerimonial e ficamos igual uns bestas, jogando arroz na noiva. Joga porque a noiva, né, pedir, né, a gente faz. Não basta ser padrinho, tem que participar. Isso aí. Em formato de coração, porque é mais romântico. Porque é mais bonitinho, né? Porque as cores têm que ficar cara. E aí que entra aquela questão que a gente estava conversando anteriormente. O casamento hoje, gente, virou uma máfia. A partir do momento que você diz que você vai casar, tudo é tão caro. Quando eu fui ver as coisas do meu casamento, eu disse, não é um casamento, é uma reunião familiar para ver se melhorava o negócio, porque é muito caro. E eu estava vendo sobre o casamento no blog de uma moça que, inclusive, estava para se casar, e ela usou um termo que eu achei muito interessante, que hoje os casamentos estão cheios de tranqueiras. Você é mais uma peça, o convidado é uma peça decorativa dentro da tranqueira. Eu acho que também os valores vão se perdendo, o sentido do casamento vai se perdendo já na festa, né? Porque tem tanta comercialização do casamento que às vezes os valores vão se perdendo. Talvez seja por isso que o número de divórcios tem aumentado muito. Não tem uma preparação dos noivos antes de se casar. Se eles soubessem exatamente dos deveres que eles vão ter que exercer, ter que cumprir durante o casamento, talvez eles pensariam 2 vezes antes de se casarem, né? Nos últimos 10 anos, uma pesquisa do IBGE recente disse que nos últimos 10 anos o número de divórcios praticamente dobrou no Brasil. E é um número altíssimo. Se a gente for pensar na gestão de competências dentro do coaching também, talvez se a gente fizesse uma gestão de competências com o futuro noivo ou futura noiva, talvez esse índice de divórcio também poderia diminuir. Vem cá, meu filho, vamos conversar com seus problemas. E não só assim, pegar as competências boas, o meu marido vai ter que ter essas competências boas, se não tiver, não vou casar. Não é assim, todo mundo tem competências
boas e tem umas a desenvolver ainda. Se eu conseguir lidar com essas a desenvolver, então eu tenho que pensar, eu vou estar pronta para casar com essa pessoa mesmo que ela não esteja pronta em algumas competências, digamos assim. É porque lidar com a qualidade é fácil, né? Isso, Você sim. lidar com um cara carinhoso, um cara que tem dinheiro, que ele tá bem de saúde, isso é fácil. Mas lidar com um cara que ele tem o costume de olhar para a mulher, por exemplo, passa na rua, não é que ele vai te trair, não é uma atitude de uma pessoa que vai trair, às vezes ele só gosta de olhar. Então você consegue lidar com isso? É isso que essa é a ideia que fica, né? De você tentar entender os defeitos da pessoa, aquilo ali se você consegue lidar. Talvez se todo mundo fizesse isso que a gente não faz, com medo, né? Até porque um dos principais motivos de divórcio é a infidelidade, é o número 1. Enfim, tem vários outros que durante a convivência se descobre o que reforça o que nós estamos falando. Se houvesse uma gestão por competências antes, talvez esse índice seria bem mais baixo, né? Não que a pessoa, você vai fazer um formulário e fazer o cara... Sim, não que vai virar uma entrevista. Uma entrevista, né? Mas a gente Mas ia ser mais objetivo. Não ia ser tão perdido no tempo. Né? Verdade. Mas assim, aí entra, né, as competências ligadas aos valores. A gente acaba, às vezes, né, se envolvendo nessa banalização toda que houve no casamento e se deixando levar e esquecendo o que é aquilo realmente. Pela facilidade que se tem hoje de um divórcio. Então, assim, a gente, se eu casar, depois eu separo. Mas será que é assim? Será que entrar assim é esse valor mesmo que você quer passar? Será que vale tanto a pena, assim? Então, as coisas acabaram se perdendo, as relações foram ficando muito líquidas, muito de bolso, muito vulneráveis, assim. Se não der certo, pronto, eu coloco para outra e pronto. Então, a gente acaba perdendo alguns sentidos, assim. Às vezes a gente valoriza tantas coisas na nossa vida profissional, quer dizer, nas competências que a gente quer desenvolver, mas e na vida pessoal? E na hora que você escolher um parceiro para você está escolhendo tão bem quanto você escolhe uma empresa para trabalhar, a gente acaba focando às vezes em coisas diferentes, porque é só eu pedir conta do casamento, como se fosse, né? Então, tem toda essa questão da banalização, porque também o casamento, outro ponto importante que é se trabalhado é a questão da resiliência, né? E às vezes a gente prefere não trabalhar essa resiliência e acabar abandonando o barco, acaba sendo mais fácil do que ter que desenvolver esse fator todo que a gente sabe o quanto é difícil, né? É mais fácil fugir do que encarar e se desenvolver, né? É mais fácil colocar a culpa no outro, colocar os defeitos no outro, do que admitir que a gente também tem defeitos, que a gente pode lidar com aqueles defeitos. Você trocando o marido não vai trocar o problema. Você casando com outra pessoa não vai acabar o problema. Mas a outra pessoa também tem defeitos. E você vai ter que lidar com isso de qualquer forma. Você vai adquirir outro problema. E é claro que a gente não está com a intenção aqui de pregar um puritanismo, que todo mundo tem que casar e se rebaixar as coisas que acontecem, submeter. Não. Mas também a gente quer trazer aqui que igual a Clarice falou no início do vídeo, o quanto o casamento, quanto se pode trabalhar um coach dentro do casamento. É claro que tudo dentro de uma proporção. Eu apoio meu marido, vou continuar com ele porque eu tenho que ser resiliente. Não, a gente não está querendo ser ignorante nem cínico a esse ponto. Mas trazer algumas coisas que se pode trabalhar, né? Acho que essa era a intenção da nossa contribuição. A gente trouxe o casamento porque é um fato que, querendo ou não, a questão da nossa idade, da vivência, de ter amigas que está casando, acaba sendo um assunto comum e que às vezes a gente deixa passar batido e não coloca, às vezes, coisas que a gente aprende, como nesse MBA, que dá para trazer para a nossa realidade, né? Não dá devida importância. Bom, gente, a ideia é essa. Eu espero que vocês tenham gostado e nós estamos à disposição para tirar maiores dúvidas. Obrigada. Tchau. Tchau.